Olá pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês algumas frases que podem salvar a vida de vocês, caso vocês precisem falar inglês em qualquer situação. Eu tô com meu computador aqui do lado porque eu tenho muitos exemplos para mostrar para vocês e eu preciso da minha colinha. Então, sem mais delongas, vamos começar, pessoal, com a nossa primeira frase. A nossa primeira frase, a nossa primeira chunk, eu vou chamar de chunk todas as frases que eu vou dar para vocês, porque chunk basicamente são conjuntos de palavras que vão funcionar juntas dentro de uma frase. E como vocês vão ver ao longo do vídeo, eu vou usar uma mesma base, ou seja, uma mesma frase inicial, e a gente vai mudar somente o final dessa frase. Dessa forma, pessoal, fica muito mais fácil da gente conseguir montar uma frase, porque a gente meio que já tem ela pré-pronta. Então isso evita que a gente precise pensar muito antes de formular uma frase, tá legal? Então a primeira frase que a gente tem aqui, a primeira chunk que a gente vai usar é Can you help me? Isso aqui, pessoal, significa você pode me ajudar. Esse primeiro verbo que a gente tem, o can, é um verbo super legal e ele vai se repetir em outros exemplos que eu der para vocês. Como vocês podem perceber, em português a gente diz você pode me ajudar, em inglês a gente tem Can you help me? Ou seja, a gente tem o verbo primeiro. Isso acontece porque toda vez que a gente vai usar a palavra can, ela precisa ir lá no início da frase. Ou seja, quando a gente está falando de perguntas em inglês, muitas vezes a gente tem que mudar ou a gente tem que acrescentar alguma outra palavra. Isso vai ser comum de acontecer, tá legal? Então, no caso aqui, a gente está mudando o can de posição na frase. Normalmente, em frases positivas, ele apareceria em outra ordem. Eu diria, por exemplo, you can help me, se isso aqui for uma positiva, mas no caso de perguntas, a gente tem que colocar o can lá no início da frase. A partir dessa primeira frase, pessoal, ou seja, dessa primeira chunk, a gente pode formar várias outras chunks. Então, uma outra chunk a partir dessa que a gente poderia dizer Can you help me with my bag? Você pode me ajudar com a minha bolsa? Can you help me find my hotel? Você pode me ajudar a encontrar o meu hotel? Can you help me carry this? Você pode me ajudar a carregar isso? Can you help me open this? Você pode me ajudar a abrir isso? Can you help me understand this? Você pode me ajudar a entender isso? Então, olhem só, pessoal, percebam. Como eu falei para vocês anteriormente, a chunk, que é a nossa base, Can you help me, não vai mudar. O que vai mudar é o restante da nossa frase. Aqui, a gente pode complementar isso aqui com qualquer coisa que a gente queira, tá legal? Eu trouxe alguns exemplos para vocês usando verbos, por exemplo, Can you find me, find my hotel. Então, a primeira coisa que a gente tem depois da palavra me é o verbo find. Isso vai acontecer em outros casos aqui, em que a primeira coisa que a gente tem depois do me é um verbo. Ou, como no primeiro exemplo aqui, eu posso colocar uma coisa, ou seja, no caso do exemplo, with my bag. Poderia ser qualquer outra coisa. Can you help me with my passport? Can you help me with my car? Can you help me with my luggage? Enfim, as possibilidades aqui são infinitas, tá legal? A segunda chunk, pessoal, também muito parecida com a primeira, a gente também vai usar o can aqui, mas essa chunk, ela vai fazer mais sentido quando alguém falar alguma coisa pra gente e a gente não tiver entendido. A gente precisar clarificar a informação. Por exemplo, can you repeat that? Você pode repetir? Can you speak more slowly? Você pode falar mais devagar. Isso aqui pode ser bastante útil, especialmente se a gente estiver num ambiente de língua inglesa. As pessoas tendem a falar com o ritmo natural deles, que pra gente pode soar um pouco rápido. Então é sempre importante que a gente tenha essas frases decoradas para conseguir clarificar a informação caso seja necessário. Uma outra opção, can you say that again? A gente também pode, pessoal, usar o can para pedir algum favor. Então, no caso de vocês precisarem que alguém tire uma foto de vocês, can you take a picture, please? Então, vocês percebem, aqui no caso, a nossa chunk inicial vai ser o can you, porque o restante tá mudando, né? O can, no geral, é um verbo muito útil da gente aprender, pessoal, porque a gente vai poder usá-lo em muitas situações, especialmente quando a gente precisar pedir para alguém fazer alguma coisa pra gente, ou quando a gente quiser permissão pra gente mesmo. Eu já vou mostrar para vocês alguns exemplos nessas circunstâncias. Uma outra chunk super legal da gente aprender é o I'd like. Pessoal, aqui
I'd like significa eu gostaria. Esse D, ele tá aqui fazendo uma contraction para uma palavra muito maior, que é would. E would, pessoal, a título de curiosidade para vocês, caso vocês queiram estudar um pouco mais sobre essa palavra depois, would é o que a gente vai chamar de verbo auxiliar. Então, ele não vai ter uma tradução sozinho. Ele não vai ter uma tradução sozinho, mas a gente precisa usá-lo na frase para que ele auxilie outros verbos. No caso aqui, o verbo que ele está auxiliando é o like. O like, para quem não sabe, significa gostar. Então, quando a gente coloca o would junto com like, ele muda o verbo, digamos assim, né? Então, ele vai transformar o verbo gostar em gostaria. Isso aqui vai ser especialmente útil para a gente fazer pedidos, pessoal. Então, não é muito educado chegar num restaurante e dizer, por exemplo, I want a water, que seria a nossa tradução literal de eu quero uma água. Em português é comum que a gente faça isso, a gente usa o verbo querer para expressar o que a gente quer. Em inglês, a gente também vai usar o verbo want para expressar o que a gente quer, mas nesse contexto de pedir algo a alguém, o want, ele pode soar um pouquinho rude. Então, o que a gente faz? A gente vai usar o verbo I'd like. E aqui, como eu falei para vocês anteriormente, é uma chunk. Então, a gente pode mudar isso aqui de várias formas. A gente pode dizer, por exemplo, I'd like a bottle of water. I'd like a coffee. I'd like a tea. Então, olhem só, pessoal. Aqui, em todos os casos, eu tô colocando essa palavrinha a. Essa palavrinha é o que a gente vai chamar de artigo indefinido. Vocês não precisam saber disso, tá legal? Isso aqui é só um detalhe gramatical. Isso aqui significa pessoal. Ou uma. A gente também pode mudar essa palavrinha e a gente pode colocar a palavrinha the, como no próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, I'd like the menu, please. E caso a gente precise colocar um verbo, a palavrinha que a gente vai usar vai ser diferente. No caso aqui, a gente vai usar a palavrinha to. Por exemplo, I'd like to order. Para quem não sabe, a palavra order significa pedir ou pedido, a depender do contexto também, tá legal? I'd like to check in, I'd like to check out, I'd like to make a reservation. Então, reparem só, toda vez que a gente colocar um verbo, a gente vai colocar o to. A próxima chunk que eu tenho, pessoal, é uma chunk começando com o can. Eu falei para vocês anteriormente que can é muito útil em várias situações. Essa situação aqui é uma situação na qual a gente precisa fazer pedidos em restaurante também. Não necessariamente só em restaurantes, na verdade, pode ser pedidos em qualquer estabelecimento, tá legal? Então eu poderia dizer, can I have the bill? Can I have some water? Can I have a coffee? Can I have the receipt? Can I have some napkins? Can I have the Wi-Fi password? Então, pessoal, é importante aqui que a gente tenha a cabeça um pouco mais aberta, porque em português a gente não vai traduzir isso aqui literalmente. Em português, a tradução literal disso seria eu posso ter. Ninguém fala assim em português, na verdade, mas em inglês é muito comum que o verbo can esteja ligado a esse tipo de solicitação. Como eu falei para vocês anteriormente, can em perguntas precisa ser a primeira coisa a aparecer na frase e é por essa razão que ele está sendo a primeira coisa aqui, tá legal? Bom, pessoal, agora a nossa próxima chunk vai ser do you have. A título de curiosidade, pessoal, toda vez que a gente está falando em termos de perguntas em inglês, pessoal, a gente precisa, claro, dar uma entonação para aquela pergunta e a gente precisa começar a nossa pergunta com um auxiliar. Eu já falei isso várias vezes, hoje a gente não vai aprofundar em perguntas, mas é importante que isso seja dito. Os auxiliares, pessoal, eles são palavras que, como o próprio nome diz, vão auxiliar o nosso interlocutor a entender que aquela frase se trata ou não de uma pergunta. É claro que quando a gente está falando em termos de contextos muito informais, o auxiliar pode não existir, mas gramaticalmente falando, é importante que quando a gente faça uma pergunta tenha um auxiliar. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque quando eu mostrei para vocês as chunks usando o can está servindo como nosso auxiliar naquelas perguntas. No caso dessas próximas chunks que eu vou mostrar agora, o nosso auxiliar vai ser o do. Ou seja, se a gente for traduzir isso aqui para o português, a gente não vai traduzir o do, porque ele não tem tradução, ele é somente um auxiliar que está indicando que a frase é uma pergunta. Então, a nossa chunk vai ser do you have. Em tradução livre, você tem. E aqui a gente pode colocar qualquer coisa, né? Então, do you have Wi-Fi? Do you have any vegetarian options? Você tem alguma
alguma opção vegetariana? Do you have a charger? Do you have any recommendations? Do you have any rooms available? Do you have this in black? Então, pessoal, reparem só, a mesma coisa dos casos anteriores. A gente vai usar a mesma chunk inicial. Esse tipo de exercício é um exercício muito legal para vocês ampliarem o vocabulário de vocês e para vocês aumentarem a velocidade com que vocês falam. Às vezes eu percebo que alguns alunos têm essa queixa: teacher, eu demoro muito para pensar e conseguir expressar em palavras o que eu quero. Então, chunks no geral é uma ótima forma, pessoal, de vocês conseguirem diminuir esse tempo. Por quê? Porque a chunk já vem semi-pronta. Então, a gente não precisa construir a nossa frase completamente do zero. O que vocês podem fazer também, que pode ser bastante benéfico, é a partir dessas chunks que eu tenho aqui, vocês construírem outras frases que vocês acham que podem ser úteis para vocês numa situação em que vocês estão viajando, numa situação em que vocês precisam usar no inglês de vocês, né? A próxima chunk que a gente vai ter aqui, pessoal, é where can I? Então, de novo, a gente vai usar o can novamente, né? Só que aqui a gente tá adicionando uma palavrinha que é o where. Where significa onde. Where é o que a gente vai chamar de question word, né? Para quem tiver curiosidade. Então, pessoal, where can I buy water? Where can I charge my phone? Where can I find an ATM? Where can I park? Where can I buy a SIM card? Where can I find a pharmacy? Uma outra coisa muito bacana vai acontecer, que eu esqueci de falar para vocês anteriormente, que é o seguinte: aqui a gente está conectando a palavra can junto com a palavra I. Isso é muito comum de acontecer, tá legal, pessoal? Então, é como se essas duas palavrinhas aqui se transformassem somente em uma. Where can I find a pharmacy? Where can I buy a SIM card? Where can I park? Where can I find an ATM? Where can I charge my phone? Where can I buy some water? Então, isso aqui é importante, onde eu consigo comprar a minha água, né? Onde eu consigo carregar o meu telefone, enfim. Isso aqui é importante, claro, para pedir direção de coisas, né? Uma outra chunk que pode ser bastante útil, pessoal, para vocês, obviamente, é para perguntar o preço de coisas. Então, essa chunk aqui vai ser o how much is, e novamente a gente pode completar com qualquer coisa. Então, how much is the coffee? How much is that? Se vocês conseguirem mostrar para a pessoa o objeto que vocês estão se referindo, vocês podem usar uma coisa que a gente vai chamar de pronome demonstrativo. Aqui, só a título de curiosidade, tá legal? Então, os pronomes demonstrativos que a gente tem é o this, que significa isso. Então, a gente poderia dizer how much is this? Quanto custa isso? É claro que a gente precisa estar com o objeto perto para a gente conseguir indicar, né? Então, por exemplo, how much is this? Quanto é isso? No caso, eu estou mostrando a caneta, né? How much is the coffee? How much is that? O that também é super legal, também é um pronome demonstrativo, mas quando a coisa está um pouco mais longe. Então, por exemplo, how much is that? No caso aqui eu tô apontando para a cortina. Ou se vocês quiserem colocar o objeto mesmo, não tem problema nenhum. How much is the t-shirt? How much is the notebook? E aí vocês podem fazer a substituição conforme a conveniência de vocês, ok? Uma outra chunk super legal, pessoal, que agora a gente vai usar a palavra there is. There is significa é o nosso equivalente a tem. Em português a gente usa a palavra tem toda vez que a gente quer falar de existência, né? Então, por exemplo, tem um problema com o meu pedido, tem um problema aqui no meu quarto, enfim, tem uma padaria super legal aqui perto. Então, a gente usa o verbo ter em português não necessariamente quando a gente está falando em termos de eu ter alguma coisa, em termos de posse. A gente usa muito o verbo ter quando a gente está se referindo à existência de coisas. Em inglês, pessoal, não vai funcionar dessa forma. Então, em inglês a gente vai ter o verbo have quando a gente estiver falando de posse e a gente vai ter o verbo there is e there are quando a gente está falando de existência. Todas as chunks que eu tenho aqui são com o there is, que a gente vai traduzir como tem, tá legal? Por exemplo, there is a problem with my order. Tem um problema com o meu pedido. There is a problem with my room. Tem um problema no meu quarto. There is a problem with my reservation. Tem um problema com a minha reserva. There is a problem with my flight. There is a problem with my bill. There is a problem with the Wi-Fi. Então, reparem só, pessoal. Pode parecer muito repetitivo para vocês eu ficar repetindo a mesma frase praticamente, né? Mas eu garanto para vocês que ficar repetindo frases parecidas com detalhes diferentes é muito útil, pessoal. É bastante útil pra gente não somente diminuir o tempo que a gente pensa, como eu falei para vocês anteriormente, como pra gente praticar. Agora, pessoal, uma outra chunk que também pode ser bastante útil para vocês
inglês é I was charged for. Isso aqui, pessoal, significa, é maravilhoso para resolver problemas com finanças, tá legal? Isso aqui significa eu fui cobrado por. Novamente, a gente vai colocar várias opções aqui. Então, a primeira que eu tenho, I was charged for 2 coffees. I was charged for something I didn't buy. I was charged for a room I didn't use. I was charged twice. E a última chunk que eu vou mostrar para vocês é com o verbo need. O verbo need vai ser muito importante, pessoal, para quem não sabe, need significa precisar. Ele vai ser especialmente importante quando a gente precisar expressar que a gente precisa de alguma coisa, porque é justamente isso que o verbo significa. Então, I need to change my room. Uma coisa importante que vocês vão reparar é que o need normalmente ele é seguido pelo to quando a gente tem um outro verbo. No caso aqui, todas as chunks vão ser seguidas pelo verbo change, que significa trocar, mas poderia ser qualquer outro verbo aqui, tá legal? Se fosse necessário. Então, I need to change my seat. I need to change my flight. I need to change my reservation. I need to change my booking. I need to change the date. Tá legal? E é isso, pessoal. Então, no final das contas, acabei mostrando muitas frases para vocês. Na verdade, acabei mostrando muitas chunks para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês. Caso vocês tenham gostado, eu peço que vocês deixem o like de vocês aí embaixo. É muito importante para mim. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar um link aqui embaixo no qual vocês conseguem ter acesso a várias aulas gratuitas que eu já tenho gravadas, porém são aulas que só estão disponíveis para quem se inscrever, e vocês também conseguem ter acesso aos meus cursos de inglês, informações sobre aulas, enfim. Folks, thank you very much for your attention and appreciation, and see you again next video.